Na nossa cultura, um dos grandes sonhos de consumo continua sendo o automóvel, o carro próprio. E hoje, além do preço, do modelo e do desempenho, há um outro fator que começa a ter influência na hora da troca ou da compra. O fator eco-friendly, o fator economicamente correto. Nesse contexto, e considerando nossa matriz energética, que é extremamente renovável, seria então o automóvel híbrido a etanol uma boa solução para reduzir os níveis de poluição e também reduzir os custos de abastecimento? Fiz essa pergunta para Luiz Roberto Poggetti, presidente do Conselho de Administração da Copersucar, e veja o que ele respondeu. Sim, Raimundo, a resposta é positiva, só que eu gostaria de dar um passinho atrás e a gente explicar por que é positiva, né? Tem um conceito relevante, que é o conceito que é batizado um conceito de medição de poço à roda, medição de emissões de carbono, né? O que significa isso, né? Que nós precisamos medir as emissões desde a origem da energia, né, até o consumo da energia, né? E neste conceito, o etanol ele é tão eficiente em emissões quanto ao carro a bateria no Brasil, né, que usa energia limpa, né. A energia elétrica brasileira ela é de fonte limpa, né, atual, né. O 48% da energia, da matriz energética brasileira é de fonte limpa. O mundo, a média do mundo é 14%. O Brasil tem 48%. Né? O etanol, ele tem metade das emissões do carro a bateria na Europa. Por quê? Se o carro a bateria lá e carro a bateria aqui, lá é o dobro, aqui é igual. Porque lá a fonte da energia é fonte fóssil, né? Então, não adianta o carro emitir menos poluição, mas se ele é alimentado com uma fonte de energia que emite poluição, ele continua sendo um carro poluente. No Brasil, o etanol é a melhor alternativa, né? Em outros países que não têm disponibilidade de cana-de-açúcar, certamente o etanol não vai ser a melhor alternativa, né? Mas por que no Brasil o etanol é a melhor alternativa, né? Sob o ponto de vista de emissões, ele, como eu disse, ele é tão eficiente ou mais eficiente que o carro a bateria. Tem evolução tecnológica que vai trazer solução para esses problemas do carro a bateria, é claro que tem, mas o carro a bateria ainda não está pronto e não é adequado para a realidade brasileira. Certamente ele vai ser adequado para outras realidades e vai ter evolução tecnológica, sem dúvida nenhuma. E quais os impactos ambientais na produção de etanol à base de cana-de-açúcar? São muito baixos, né? Com relação à intensidade de carbono, como eu disse, né? Nós estamos perto de zerar o balanço de carbono do que a gente consome para produzir etanol e do uso do etanol, né? Qual que é a mágica aí, né? É que o etanol que é gerado na produção e no seu uso através do veículo, né? Ele é capturado pelo canavial na fotossíntese, né? Então, a mãe natureza nos ajuda. Então, para a cana crescer, ela captura carbono da atmosfera, que é a fotossíntese, e este balanço que as usinas buscam cada vez mais eficiência, né? Hoje, de forma conservadora, ele é 90%, né? Então, hoje a gente mitiga 90% das emissões produzidas no conceito de poço à roda. E tende a ser 100%, ser zero emissões. O desafio da indústria é ser zero emissões, e à medida que se busca aí ganhos de produtividade, né, a gente deverá chegar num horizonte curto de tempo em zero emissões, né? Então, além disso, né, o nosso canavial, ele corresponde aí a menos de 1% do território brasileiro. E está localizado a mais de distância de 2.500 quilômetros dos biomas sensíveis do território brasileiro, Pantanal ou Amazônia. Então, o setor é um exemplo de respeito aí
as questões de sustentabilidade ambiental e impactos no meio ambiente. Nós temos capacidade instalada para atender uma crescente demanda por etanol? A resposta é positiva. Primeiro que existe uma capacidade instalada hoje industrial bastante relevante. Hoje nós temos aí capacidade de expandir a nossa produção de etanol sem investimento industrial da ordem de perto de 30%. Nós temos o objetivo, através de um centro de tecnologia que é controlado pelo próprio setor, de dobrar a produtividade do nosso canavial no horizonte aí entre 10 e 20 anos, né? O que significa que nós teremos capacidade de produzir o dobro na mesma área, né? O dobro de etanol e de açúcar na mesma área plantada hoje, desses menos de 1% do território nacional, né? E a capacidade industrial instalada, Raimundo, ela não tem flexibilidade de produzir só açúcar ou só etanol. Ela tem limitações técnicas. O percentual é caminhar 10% para um lado ou 10% para o outro, e de uma forma otimista, né? Então, o máximo que se consegue fazer é você produzir 60% de açúcar e 40% de etanol, e vice-versa, 60% de etanol e 40% de açúcar. Então, tem capacidade industrial, tem disposição para aumento de produtividade, usamos muito pouca terra, e nós estamos interessados e comprometidos em desenvolvimento do etanol. Então, eu diria que é diferente do passado, né? O risco de a gente não conseguir cumprir com o abastecimento de etanol, eu diria que é muito reduzido. E o que você projeta para o futuro do etanol inserido na agenda ESG? Eu vejo o etanol, né, como um produto pronto para contribuir para a questão do aquecimento global. E isso é muito importante, né? Por que é importante, né? Porque entre tantas outras resultantes de não controle do aquecimento global, eu diria que uma muito importante é o aquecimento global ampliar o desafio de produção de alimento, né? Então, as terras com aquecimento global, elas tendem a ficar mais áridas, né? Nós tivemos um dado interessante. No ano passado, nós tivemos a maior seca no Brasil dos últimos 90 anos, né? Isso está ligado ao aquecimento global, né? Então, se a gente não conter o aquecimento global, as terras vão ficar menos produtivas e o alimento vai ficar mais caro. E, do outro lado, a gente tem aí dados da ONU, num prazo aí de 20 anos, nós temos uma expansão demográfica esperada da ordem de 1 bilhão de pessoas, né? 1 bilhão a mais de bocas para serem alimentadas, né? Então, olha que cenário complicado, né? Podemos ter o risco de ter fatores de produção mais difíceis, mais desafiadores em alimentos, e, do outro lado, mais demanda básica de alimentação, né? E aí eu vejo o etanol como uma alternativa pronta para contribuir para a mitigação do aquecimento global e, portanto, para contribuir indiretamente, né, para a alimentação da sociedade mundial, né? E isso é a agenda ESG, né? A nossa vida é a agenda ESG, né? Cuidar do ambiente, o aquecimento global, do ar que respira nas cidades. São Paulo, Raimundo, é uma das cidades mais populosas do mundo, né? E ela ocupa o lugar 1.500 em cidades mais poluídas, né? Então, todas as outras cidades que têm população volumosa, tal qual São Paulo, têm um nível de poluição que as colocam no ranking entre as mais 50 poluídas do mundo. São Paulo tem uma população tão grande quanto e está na posição número 1.500. Por quê? Por causa do etanol, né?
Por causa do etanol, né? Então, o etanol tem um papel fantástico, né, nessa agenda ESG. A agenda social é criar alimento, alimentação básica para essa população crescente, né? E econômica, eu acho que o Brasil pode ter um protagonismo importante no mundo, e nesta agenda, dando uma demonstração para o mundo da matriz energética mais limpa do planeta, né? Como acho que eu já comentei, né, o Brasil tem 48% da sua matriz vem de fontes limpas, da sua matriz energética, né? E a média do mundo é 14%. Né? Então, o Brasil nos dá orgulho na agenda ambiental.